gente vai agora para o nosso segundo painel, dando andamento nas temáticas, né, que se propôs o Festival ODS de 2024. Então, sobre o que vamos falar? Agora, o tema é mercado de trabalho, empreendedorismo e trabalho informal. Vamos discutir agora os caminhos voltados à adaptação do mercado de trabalho, levando em conta as mudanças socioeconômicas dos últimos anos e o crescimento do empreendedorismo e do trabalho informal. Bom, para compor aqui esse debate, eu convido ao palco a pessoa que vai liderar a mediação, representando aqui o nosso patrocinador, por favor, Vitor Hugo Neia, diretor da Fundação Grupo Volkswagen. Bem-vindo, boa tarde. Juntamente com o Vitor, eu chamo ao palco Igor Baldez, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro e também vice-presidente da FECER, Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro e subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município de Niterói. Bem-vindo. Para compor também aqui essa conversa, por favor, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, secretário de Inovação de Porto Alegre, já estava conosco pela manhã. Bem-vindo mais uma vez. E para finalizar aqui a nossa chamada, chamo, por favor, aqui ao palco Everton Gomes, secretário de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Vitor, a fala é com você. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar a Agenda Pública pela organização do Festival ODS, a Prefeitura de Niterói por nos receber aqui, para a Fundação Grupo Volkswagen, ainda mais especial, está aqui em Niterói, porque nós temos uma das empresas do grupo aqui na cidade, que é a MAN Energy Solution, o pessoal está aqui também na plateia, então é especial estar aqui no município com vocês. A gente tem aqui um desafio, né, nesses próximos minutos, falar sobre um tema tão amplo e tão complexo, que é o mercado de trabalho, olhando para questões de empreendedorismo e de informalidade. Eu também recebi um desafio que é sintetizar um pouco das discussões que aconteceram no Solution Labs, que foi a etapa preparatória que nós tivemos ao festival. Então, eu vou pedir licença aqui só para trazer algumas ideias, para a gente também já contextualizar, e aí eu passo a palavra para vocês a partir das nossas principais discussões. Antes de começar, eu vou me autodescrever. Então, de manhã o pessoal estava falando a altura, eu sou o Vitor, eu tenho 1,93, sou homem branco, tenho cabelo preto curto, tenho barba, estou usando uma calça preta e uma camisa social azul. Como eu disse, né, o tema da nossa sessão é o mercado de trabalho, empreendedorismo e trabalho informal. Em primeiro lugar, é importante a gente retomar um pouco as discussões da nossa primeira sessão, que deixou claro como as transformações digitais elas estão mudando o mundo de uma forma tão intensa e acelerada, que só quando a gente pensa nessas novas tecnologias é até um pouco assustador. Onde vai parar a inteligência artificial, a computação em nuvem, a internet das coisas e assim por diante. Então, é óbvio que o mundo do trabalho não passa e não está passando ileso a essas transformações, né? A gente tem uma série de estudos que mostram que uma infinidade de profissões que existem hoje não devem existir nos próximos 10 anos, ao mesmo tempo em que muitas profissões que hoje não existem ou estão começando, devem surgir aí também nesse mesmo intervalo de tempo. Então, isso nos traz uma série de desafios de formação, de requalificação de profissionais e para as empresas de recrutamento, seleção, de como lidar com essa nova economia. E, obviamente, a gente tem uma questão social aí bastante importante, sensível, e por isso que a Fundação está apoiando esse evento para justamente trazer reflexões a respeito disso, que é a questão dos milhões de postos de trabalho que a automação tende a substituir. E aí a gente tem um desafio gigante de como requalificar e reinserir no mercado de trabalho essas pessoas cujas habilidades vão se tornar obsoletas. Então, para tornar esse cenário ainda mais desafiador, a gente está num país extremamente desigual,
né? Então, aqui para trazer um dado de mobilidade social, que é a causa que a Fundação Grupo Volkswagen apoia, são necessárias hoje no Brasil, de acordo com a OCDE, 9 gerações para os mais pobres alcançarem a classe média, isso é equivalente a quase 200 anos. Então, a gente, de fato, precisa acelerar essa transformação para garantir que o grande pilar que conecta os objetivos dos ODS, que são não deixar ninguém para trás, de fato, vão ser cumpridos. Além disso, estimativas apontam que o mercado informal é equivalente a 37% do PIB do Brasil, algo que, se a gente olhar para a base de comparação de 2023, representa 4 trilhões de reais. Então, a gente tem aí no setor informal muito recurso que acaba não entrando na economia e que, obviamente, vai perpetuando um ciclo de exclusão. Eu acho que, por mais que muitas vezes o mercado informal ele tenha um papel de transição para pessoas que estão ali em situações de vulnerabilidade, seja por falta de oportunidades formais, seja por entrar e sair de situações de formalidade e informalidade, a gente não pode esquecer que o trabalho formal, em sua grande maioria, ele é marcado pela falta de proteção social e trabalhista, por dificuldade no acesso a serviços, por condições precárias de trabalho, longas jornadas, baixa remuneração. E a tecnologia contribui para isso, porque a gente vê hoje as plataformas, os aplicativos, que ao mesmo tempo que abrem um mercado grande, também precarizam bastante as relações de emprego. E para já passar a palavra para vocês, a gente tem aqui na nossa mesa 3 representantes do poder público, então falar de política pública é muito importante. Eu queria trazer um pouco de dados de um estudo que a Fundação Arimax, que é uma referência à inclusão produtiva aqui no Brasil, fez, chamado O Retrato do Trabalho Informal no Brasil, Desafios e Caminhos de Solução, que foi lançado logo no contexto do pós-Covid-19, em que a gente viu a informalidade aumentar de uma forma bastante preocupante aqui no país. Nesse estudo ficou evidente a correlação entre política pública e informalidade, para o bem e para o mal, né? Então, o poder público tem uma influência direta quando ele toma determinadas escolhas no desenvolvimento econômico, seja de um município, de um estado e principalmente na esfera federal. E, obviamente, quanto melhor está a economia de um país, mais o trabalho informal tende a ser substituído por oportunidades formais e, ao mesmo tempo, o próprio modelo de desenvolvimento de um país, ele pode relegar milhões de pessoas à informalidade. E aqui no caso do Brasil, a gente sabe que a maioria dos trabalhadores informais são por questões de subsistência e principalmente os mais vulneráveis, as mulheres, mulheres negras, são os que se encontram nessa situação. E durante a preparação para este festival, o Solution Labs reuniu alguns especialistas para discutir algumas soluções possíveis. Eu vou enumerá-las aqui, até talvez para inspirar um pouco a fala de vocês, de como a gente, a partir da seguinte pergunta, como políticas de desenvolvimento econômico local podem ser criadas para tornarem essa situação mais dinâmica, de uma perspectiva diferente, uma das soluções que surgiram foi reformar as políticas locais de mercado de trabalho, modernizando instrumentos de intermediação, requalificação técnica e inclusão produtiva. Em segundo lugar, criar incentivos para formalizar negócios em economias emergentes, economia verde, por exemplo, que vai aparecer aqui bastante no nosso painel, economia criativa, economia prateada, economia do cuidado, bioeconomia, tecnologia e assim por diante. Como implementar programas de inclusão digital e financeira. Como desenvolver políticas que incentivem a contratação formal de trabalhadores informais e, por fim, como desenvolver clusters de empreendedorismo formal e informal em setores com potencial de crescimento. Então, a partir dessa introdução e dessa discussão, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Vou começar aqui pelo Igor, com essa provocação, Igor. Como criar políticas de desenvolvimento econômico local mais modernas? Seja bem-vindo. Olá, vou começar pela minha autodescrição, né? Meu nome é Igor Baldez, sou homem, 1,73 m, 85 quilos, estou vestindo um paletó azul, uma calça cinza, uma camisa branca, tá? Gostaria primeiramente de cumprimentar a mesa, ao nosso mediador, patrocinador do evento também, a nossa secretária Marília Ortiz, por estar organizando o Festival ODS. Bem, eu acho que esse tema, né, é um tema muito pertinente para a gente, é um tema que nos inspira muito, né? Hoje eu ocupo a posição de subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município de Niterói,
Também estou como presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e eu não vejo hoje o poder público sem a iniciativa privada, né? Hoje a gente tem uma parceria muito forte, tanto a Secretaria de Fazenda como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente caminha junto com o empresariado de Niterói para justamente buscar esse tipo de solução aqui no município, né? Então, você trouxe um tema que hoje é muito discutido, e a gente tem algumas políticas públicas já em curso aqui na cidade de Niterói, que eu vou dar alguns exemplos que a gente pode, hoje a gente é referência em algum empreendedorismo feminino aqui na cidade, né? Junto com a Coordenadoria das Mulheres, a CODIM, a gente tem um aparelho hoje dentro da associação comercial, que é o primeiro coworking público de mulheres em situação de vulnerabilidade do estado do Rio de Janeiro. Tá? Lá a gente hoje tem um projeto chamado Mulher Líder, que é um projeto em parceria com o Consulado Americano, e nós temos várias oficinas, oficinas essas que vão desde trilha de gestão de pequenos negócios, de gestão de rede social, são inúmeras formações para ajudar essas mulheres, né, que ficaram algum tempo à margem, sofreram algum tipo de violência, a voltarem para o mercado de trabalho na forma empreendedora ou da forma que seja contratada de alguma forma na modalidade CLT. Tá? Nós temos também outro projeto aqui no município, em parceria com a Associação Comercial, que é um projeto junto à Huawei, né? Que é um projeto para jovem, hoje que nem estuda e nem trabalha, que é um projeto de tecnologia, uma tecnologia chamada FTTX e FTTH, que é de fibra ótica, e esse jovem lá aprende a formação para ser instalador da fibra ótica do 5G. Dali ele consegue ter uma noção de como ele vai... aliás, ele recebe outras práticas, né? Ele conhece os direitos, tem aulas de direito trabalhista lá, que ele vai conhecer os direitos dele ali, e ele, no final, tem uma formação que ele pode ser contratado pelas grandes telecoms aí do Brasil, enfim. Então, a gente está caminhando muito nesse sentido. A gente tem a Casa do Empreendedor aqui em Niterói, né, que é uma casa, uma das casas mais bem avaliadas hoje do estado do Rio de Janeiro. Essa casa a gente formaliza, né, na maioria das vezes, os MEIs. A gente tem a prática junto a uma outra iniciativa da Prefeitura de Niterói, que é o NAI, que é o Núcleo de Atendimento ao Empreendedor. Lá você tem outros cursos em parceria com o Sebrae hoje. Então, a gente tem muita coisa aqui, Vitor,